Mas o mar é fundo demais e as ondas vêm me atingir. E se eu tentar caminhar e duvidar, e se eu cair? Bom dia, transformadores! Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos o expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega o homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Aqui a gente vê um momento que poderia ser de louvor a Deus, de agradecimento. Ele acaba gerando dúvida e até críticas. Alguns, vendo o que Jesus fazia, não reconheciam o poder divino nele. E até diziam: é por meio de Beelzebul, os príncipes dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros ainda testavam Jesus pedindo sinais do céu. Agora vamos pensar um pouco. Será que às vezes a gente não faz o mesmo? Em vez da gente confiar, a gente duvida. Quando as coisas não saem como esperamos, pedimos mais sinais, mais provas. E esquecemos de ver o que Deus já está fazendo. Já aconteceu com você? Jesus, conhecendo os pensamentos dele, assim como ele conhece os nossos pensamentos, responde de uma maneira simples e direta. Ele usa uma lógica que qualquer um pode entender. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E ele continua: se Satanás está dividido contra si mesmo, como o reino dele pode sobreviver? Aqui nós temos uma bela catequese. Afinal, a divisão enfraquece, seja no nosso interior, seja nas nossas relações. Quando estamos divididos entre fé, por exemplo, e dúvida, entre confiar em Deus ou nos nossos medos, nós ficamos vulneráveis. Jesus está chamando aqui para uma unidade com Ele. E quando a gente permanece unido a Ele, não há força alguma que nos derrube. E como é fácil a gente se dividir internamente. Muitas vezes a gente quer seguir a Deus, mas ao mesmo tempo o medo, o mundo, as preocupações nos puxam para o outro lado. Mas no fundo, ficamos nessa batalha interna. Jesus aqui deixa claro que essa divisão, ela nos impede de experimentar plenamente o reino de Deus. E aqui ele vai além. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. O dedo de Deus é o Espírito Santo, o próprio poder divino agindo no meio de nós. É como se Jesus estivesse dizendo: olhe, o reino de Deus já está presente. Eu estou aqui, estou agindo em nome do Pai. Eu tenho certeza absoluta que você já se sentiu paralisado por algo que parece maior do que sua capacidade, maior que você. Pode ser um vício, um problema emocional, uma dificuldade financeira, ou mesmo um relacionamento que está te prendendo. Mas o Evangelho nos lembra que Jesus é o homem mais forte, aquele que vence o inimigo e aquele que nos liberta. Ele é quem desarma o mal e nos devolve a liberdade. Mas é sempre bom entender uma coisa: quando Jesus nos liberta, nossa vida não pode ficar vazia. Jesus nos conta que quando o espírito maligno sai de uma pessoa,
ele vaga por lugares desertos e se volta e encontra a casa vazia, ele entra de novo, trazendo outros 7 espíritos piores. Isso é um fato. E o que isso quer dizer? Quer dizer que depois dessa libertação, a gente precisa preencher a nossa vida com o bem, com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Não dá para ficar de braços cruzados ou viver uma fé morna, como quem só vai à igreja às vezes, aos domingos, e esquece de Deus no resto da semana. Se a nossa vida espiritual estiver vazia, o mal pode sim encontrar um jeito de voltar e nos atingir ainda mais forte. É só parar para pensar quantas vezes você deu um passo de fé, começou a rezar mais, se aproximou da igreja, mas depois de um tempo acabou voltando aos mesmos hábitos de antes. Ou pior, sentiu que as coisas ficaram ainda mais difíceis. É disso que Jesus está falando. A libertação, ela não é o fim da caminhada. Nós precisamos estar vigilantes, preenchidos com o amor e a graça de Deus, para que o mal não tenha mais espaço em nossas vidas. Ser cristão é um movimento constante. Jesus diz: quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Isso nos coloca diante de uma escolha. Não dá para ficar em cima do muro. Ou estamos com Ele, ou não estamos. Ou acolhemos o reino de Deus em nossa vida e trabalhamos pela construção desse reino, ou acabamos dispersando, deixando que o mal e as distrações do mundo nos afastem. Mas é bom entender sempre, isso não é um peso, não é um fardo. Pelo contrário, é um convite à liberdade verdadeira. Jesus nos liberta, nos dá as ferramentas, mas cabe a nós decidir se queremos preencher a nossa vida com a presença dele, com seu amor e sua graça. E essa liberdade, esse querer, faz toda a diferença. Fica aqui a reflexão. Responda no seu íntimo. Como está a sua casa? Ela está cheia da presença de Deus ou tem alguns espaços vazios que precisam ser preenchidos com mais oração, mais amor, mais serviço ao próximo? Jesus quer estar com você e Ele nos dá certeza de que com Ele somos sempre mais fortes. Diga o sim mais firme, o sim mais decidido de estar com Ele, a recolher com Ele, a viver a plenitude da vida que Ele nos oferece. Paz e bem. Sobre o monte